Obrigado, Pai, por esse momento especial outra vez, retomando a linha deste estudo, destas considerações que temos, ó Deus, verificado até aqui, agradecidos pela maneira como nos tens conduzido, nos tens ensinado, pela excelência de teu amor, pelo agir soberano do teu Espírito Santo, nos iluminando à medida em que vamos examinando as Escrituras, e rogamos que o Senhor faça esta revelação de Deus arder em nossos corações, como naqueles dias em que Jesus abria as Escrituras ou esclarecia as Escrituras aos ouvidos dos caminhantes a Emaús. Pedimos que tu trates assim conosco também e que por tua misericórdia nos permitas, ó Pai, nos aprofundarmos, nos abeberarmos, nos inteirarmos daquilo que está revelado para nós nesta palavra, de forma que sejamos edificados e possamos responder conforme o propósito com que tens enviado esta palavra ao encontro da tua igreja. Pedimos que tu trates conosco, que o Senhor se sirva deste tempo de meditação para corrigir nossa confissão, dilatar nossa visão das coisas espirituais, aumentar em nosso coração sede e fome da tua palavra e por tua presença, para que, ó Deus, nossa vida experimente a transformação pretendida, prometida e operada pelo teu Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo disse. Pedimos que o Senhor, por graça, trate conosco, com aqueles que aqui estão, com os que estão ao alcance deste estudo, com aqueles que ainda estão se deslocando para aqui, de maneira, Senhor, que aquilo que a nossa fé concerne, o Senhor possa fazer prevalecer em nossos corações por amor de Jesus. É nele que oramos com gratidão e para a tua glória. Amém. Como eu disse, nós vamos fechando então hoje a peregrinação de Abraão, conforme os pontos que são importantes para a gente considerar. Estivemos vendo a maneira dele se posicionar dentro da aliança, no capítulo 18, não é? E agora nós vamos ao capítulo 20, para ver aí os momentos em que ele entra e vive nas terras de Abimeleque por longos anos, até que ele passa a possuir o seu próprio território em Berseba. Esse território possuído, a posse do território, você encontra em Gênesis 21, que é o texto que vamos ler, de 31 a 33. Gênesis 21, de 31 a 33. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois, quer dizer, Abraão e Abimeleque, os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Eficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Vocês vão lembrar que Abraão está fazendo uma peregrinação conforme a proposta de Deus. O que Deus disse para ele em Gênesis 12 foi: vai para a terra que eu te mostrarei. Então há um momento, vocês viram no capítulo 14, em que Deus diz para ele que percorresse a terra com seus olhos. Para onde você olhar, toda esta terra eu te tenho dado, norte, sul, leste e oeste. Mas Deus não definiu a geografia daquele espaço. À medida em que ele vai andando, Deus vai estabelecendo a escrituração daquele terreno. Então ele entra na terra dos filisteus, seus descendentes 430 anos depois vão tomar posse da terra dos filisteus, e assim ele estabelece Berseba, que ficou sendo até o extermínio de Israel como limite sul da nação do povo dele, entende? Ele não foi até aquele extremo do norte, seus descendentes foram. Depois, com Josué, eles foram invadindo tudo, conquistando até chegar ao Líbano, né? Depois, nos dias de Davi, até o Líbano foi subjugado também. Israel estendeu as suas fronteiras até a Síria. Então, eles avançaram todas aquelas regiões, conforme a promessa de Deus a Abraão. Alguém diz que o espaço que a descendência de Abraão, os filhos de Abraão, alcançaram para além do horizonte que Abraão pôde contemplar, isso aí é uma linguagem lírica, né? Mas era a visão profética de Abraão, quer dizer, o que ele pôde ver além do que os seus olhos físicos podiam alcançar, porque Deus disse: para onde você olhar, isso eu te darei, né? E eles foram avançando no norte, depois nos dias de Davi, até chegar à Síria. Para o sul, até Berseba, que é o terreno que Abraão compra, o território que ele compra dos filisteus, e dá o nome de Berseba àquele espaço. E agora, ali em Berseba, dois eventos então são relevantes, e aí vem um terceiro, que é marca registrada na história de Abraão, e é com que a gente fecha a peregrinação dele.
Primeiro é o testemunho que Abimeleque faz ou dá a respeito da vida de Abraão, capítulo 21, versículo 22. Isso diz respeito a nós na mesma esteira da promessa de Deus a Abraão. Naquela ocasião, o texto diz, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo o que fazes. Eu estou no 21, 22. 21, 22. Olha o que Abimeleque diz a respeito de Abraão, fazendo referência a um Deus do qual ele nada entende. Ele sabe desse Deus por ouvir dizer, ele sabe desse Deus pela confissão de Abraão, ele sabe desse Deus pelo fato de que era conhecido nas redondezas, porque havia adorador daquele Deus. Mas ele não tem intimidade, experiência alguma com esse Deus. Ele vem a temer esse Deus por conta de situações que ele vai vivenciar com Abraão, exatamente. Então ele chega para Abraão e diz, Deus está contigo em tudo o que fazes. Olha que esta declaração é feita em cima de depois, não em cima, depois de um incidente nada simpático. Abimeleque sofreu uma pestilência dentro da sua casa, no meio da sua família, e ele entendeu que aquilo era uma punição do Deus de Abraão à família dele por conta dele ter cobiçado Sara. E aí ele pede que Abraão ore ao seu Deus por ele e pela sua casa, para que aquele mal cesse. E evidente, Abraão faz isso, sacerdote, e o mal cessa. Era para esse homem ter expulsado Abraão dali, odiado esse Deus, ciumento, zeloso, caprichoso, sei lá que nome que ele desse, não é? Que o puniu quando ele, vamos colocar a coisa em pratos limpos, ele estava sendo enganado por Abraão. Porque Abraão escondeu dele o fato de que Sara era sua mulher. E ele reclama disso com Abraão. O que você fez com a gente? Por que você não disse que ela era sua esposa, você disse que ela era sua irmã? Mas ela de fato é minha irmã, porque ela é minha prima. Que saída, né? E aí, a despeito disso, e ele viu a resposta da oração de Abraão, esse homem chega para Abraão e diz, Deus está contigo em tudo o que fazes. Isso eu chamo de marca registrada. Isto é significativo. Se você parar para pensar em cima deste reconhecimento que Abimeleque faz do caminhar de Abraão e levá-lo para dentro das páginas da revelação escrita, especialmente no Novo Testamento, você só pode concluir uma coisa. O propósito do Evangelho, foi Jesus quem disse isso que eu vou falar para vocês. O propósito pelo qual o Evangelho nos alcançou é para que, minimamente, em termos de nosso envolvimento na nossa geração, minimamente, pelo menos, um Abimeleque nos identifique. Foi Jesus quem disse isso. Vocês são sal da terra, luz do mundo. Resplandeça a vossa luz no meio dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, o que ele está dizendo é, eu não instituí vocês como meus adeptos, os crentinhos que frequentam uma instituição, uma comunidade inventada com meu nome, chamada igreja. Não. Eu chamei vocês e designei para que vocês saiam, vão, deem fruto, o fruto permaneça, e quando eu designei para que vocês, quando eu chamei vocês, eu os transformei em sal e luz, para que outros consigam ver meu Pai em vocês, através de vocês. Ó, através do que vocês fazem, isso é que é importante a gente considerar aqui. Ele fala Macedônia, Cássia, todo mundo viu que vocês produziram fruto. Eu falei que é bom que se lembre que primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses é o edito da igreja, né? Se você não está dentro daquele perfil ali, você está só arremedando a coisa, e aquilo é complicado. Você tem de 5 a 7 características do modelo do cristão. Não estou falando da pessoa perfeita. Eu estou falando da reação imediata que o Evangelho espera que as pessoas, que você dê, que as pessoas possam perceber em você. Fé operosa, amor abnegado. Por quê? Porque ele potencializou isso. Deus não fez uma cartilha e disse, está vendo? Se fizer assim, assim que os judeus entendiam. Que Deus fez uma cartilha chamada lei e disse, se cumprir isso aqui, vocês estão do meu lado, são justos.
Ele não fez uma cartilha e disse, cumpram estas coisas para que vocês então se sintam cristãos e as pessoas percebam que vocês rezam em cima dessa cartilha, vocês são cristãos. Não, ele disse assim, eu vou botar meu espírito dentro de vocês, o meu caráter vai entrar aí e deixa ele sair. Deixa ele vir para o lado de fora. Eu potencializo vocês para isso. Foi isso que ele disse. Eu não vou ficar dando ordens, eu vou capacitar vocês. Deixa fluir. Paulo chama esse deixar fluir como dar lugar ao Espírito, certo? Alimentar o pendor do Espírito e não alimentar o pendor da carne. Por aí vai, é a linguagem de Gálatas 5. Então, neste registro de Abimeleque, está aqui a finalidade da nossa existência como cristãos na nossa geração. Deus está contigo em tudo que fazes, porque a ênfase de Jesus foi a obra nossa revelando Deus, e isso é sério. Aí, inevitavelmente, eu lembro de... Para mim, até hoje, eu sei que todo mundo pensa igual e já me ouviram também repetir muito essa vinheta do livrinho de Swindoll, mas para mim, até hoje, essa ilustração que o Swindoll colocou, que alguém me disse, pode ser que a pessoa tenha inventado isso, e eu já repeti essa invencionice, foi inventado para 50 mil, que é o testemunho pessoal dele. Que aquele personagem era ele, o próprio Swindoll, o autor de Eu, um Servo, entre vários outros livros, mas esse foi o primeiro dele significativo aqui no Brasil. Ele conta uma história que para mim é a ilustração mais significativa desse glorificarem o Pai através do que vocês fazem. Quando ele fala do soldado da pós-guerra na Alemanha dominada pelas forças aliadas. Então ele diz que o lado americano estava lá no meio dos destroços, né? Naqueles dias em que eles estavam fazendo a divisão das fronteiras, e lá estava um soldado americano na área americana e passando por uma daquelas manhãs frias, do que sobrou daqueles escombros todos de Berlim, e ele esbarra com um menino, um daqueles órfãos da guerra, faminto, com a cara colada na vidraça de uma padaria, vendo o padeiro do lado de dentro colocando os pães fumegantes nas bancadas. E o menino olhando com aquela carinha de fome. Aí o soldado vê o garoto e vai entrar na padaria, mas olha bem o rostinho do menino, que nem olha para o soldado, porque o soldado é o assassino. O soldado é o responsável por ele ter ficado órfão, por aquelas casas terem desabado, pela desgraça que está lhes acontecendo. Na cabeça dele não é Hitler. Hitler era o ídolo, não é? Então o soldado olha para o menino e pergunta a ele, você quer um pãozinho daquele? O garoto só faz assim sem olhar para ele. Aí ele entra, vai lá, compra 10 pãezinhos, coloca dentro de um saco, volta, entrega ao garoto e vai embora. Daqui a pouco ele sente um puxão na farda e era o menino olhando para ele, moço, o Senhor é Deus? Ele registra isso lá. Isso me impactou muito quando eu li na época, porque você tem até outras histórias reais que lembram situações dessa ordem, mas não em cima de um quadro dessa natureza. Mas assim, o crente reconhecendo num visitante, em alguém que ele hospedou, pela maneira de ministrar, de falar da palavra de Deus, pela influência que exerceu dentro da casa, alguém muito especial, alguém cheio de Deus, etc. Mas um registro de uma realização sem discurso, uma coisa corriqueira, uma coisa que seria para nós óbvia, mas dentro desse contexto não é tão óbvia, porque pelo menos hoje em dia estas coisas só acontecem na base de conclamação, não é? E você vai ter muito exercício de misericórdia do tipo criança, esperança, etc. Mas a espontaneidade ou a voluntariedade, através de uma identificação com uma dor, tudo bem que ali era uma criança, mas uma dor que é consequência de um erro, geralmente a gente olha esse tipo de situação e até despreza, joga uma pá de cal em cima, não é? Cavou a própria sepultura, é o que a gente diz. E o menino, ele faz esse tipo de pergunta ao soldado, porque o tipo de desgraça que ele vem vivenciando há tanto tempo só faz ele entender de diabo. Qualquer coisa diferente do que ele vive, só um Deus pode fazer, e de repente o inimigo dele é quem vem alimentá-lo, vem matar o desejo dele e a sua necessidade, e com tamanha abundância só pode ser Deus. É isso que está embutido na pergunta do menino. É algo próximo ao que Abimeleque faz.
O que nós queremos pontuar aqui é que nesta situação de Abimeleque, essa confissão dele, Deus está contigo em tudo que fazes, isso fala de observação. Esse homem que estava numa posição em que ele teria que ver com antipatia o que Abraão fazia, ele fala disso de forma positiva. Ele entra em aliança com Abraão porque para ele convém estar em estreitamento com alguém com quem Deus está. Então é muito significativo. E aí você entende aonde eu quero chegar, onde eu devo chegar, perdoem pelo eu quero chegar, onde eu devo chegar. O fato de que o propósito de Deus é que, por sua causa, outros queiram se aliar a Ele. Entende? Por sua causa. Dizem, está escrito em muitos documentos antigos, que eu estou me referindo a revistas, periódicos, que foram muito publicados naquela época, depois da Segunda Guerra Mundial. Então dizem que aquela enfermeira muito famosa, que fez uma ordem de enfermeiras misericordiosas da Cruz Vermelha, que atuava para socorrer os soldados, os feridos, os tropeados da guerra, Nightingale, parece que é Catarina, não sei, né? Nightingale. Hã? Florence, obrigado. Isso, Florence. Alguém tinha dado um testemunho a respeito dela, um dos moribundos, dizendo: a sensação que nós tínhamos, e ela era exigente, rigorosa com as suas auxiliares, a sensação que nós tínhamos é que Jesus tinha posto uma saia e estava entre nós. Não é significativo? Pessoalmente, eu já contei a vocês, mas tem quem não ouviu, não vou entrar em detalhes, porque isso é longo, não importa também, mas eu me lembro bem, tudo bem, eu tinha 4 anos de convertido, e a gente fica muito sensibilizado nessa ocasião, mas eu também já tinha aprendido tanta cachorrada e pouca vergonha dentro de igreja. 4 anos você sai doutorado em safadeza de igreja. E eu já tinha passado por vários estágios. 4 anos é bastante tempo, apesar de serem só 4 anos, né? Mas quando a igreja não presta, sua bunda é uma coisa maravilhosa, era assim mesmo. E aí, numa determinada manhã, a gente vai chegando na igreja, para a escola dominical, e alguém diz lá de fora: tem 2 sul-africanas aí, 2 missionárias sul-africanas. Mas ninguém avisou, não tinha programa, não tinha anúncio, não tinha nada. O que aconteceu? Desceram de paraquedas. Como é que foi? Aí explicaram. Aí eu entrei procurando as 2, eu não entendia nada de África do Sul, e eu entrei procurando as 2 missionárias sul-africanas, imaginando que eu ia ver uma opção de irmãs do Jeremias, né? África do Sul. Não vi ninguém. Eu vi lá todos os nossos morenos, que o Rio de Janeiro transborda, mas não vi ninguém de fora. Aí estou lá, tinha 2 senhoras louras, altas, vermelhas, eu só vi lá 2 tremendas holandesas, né? Estou esperando as sul-africanas. Aí fui atrás de quem falou. Cadê a sul-africana? Ali. Aí eu vi que a pessoa estava apontando as 2 louras holandesas. Depois eu fiquei sabendo que, naquele tempo, quem dominava a África do Sul eram os descendentes holandeses, de fato. Elas eram sogra e nora, missionárias de fato. Elas tinham um trabalho subversivo na África do Sul de socorro ao pessoal do apartheid. Entende? Então, as vítimas do apartheid, entre elas o Mandela, eram as pessoas de quem elas cuidavam. E elas, então, vieram para o Brasil, coitadinhas, na esperança de levantar recursos entre igrejas brasileiras e levar para o seu país. A primeira coisa que fizeram com elas, quando desceram do galeão, foi levá-las para se hospedarem no Copacabana Palace. E ali mesmo ficou tudo que elas trouxeram. Então elas estavam depenadas no dia seguinte. Então elas chegaram a Niterói, do outro lado da poça, como dizia o pessoal agora em Brasília. Chegaram do outro lado da poça e procuraram uma igreja evangélica. Procuraram uma igreja que não tinha interesse em coisa nenhuma. Aí ficaram sem saber o que fazer com as 2, ligaram para o meu pastor e disseram: pode hospedá-las? Foi assim que elas bateram naquela manhã de domingo na nossa igreja. Então, ficou assim um Deus nos acuda, porque hoje você tem CCAA, CNA e tanta coisa. Naquele tempo não havia muita coisa, não havia quase nada, né? Então não havia ninguém que entendesse patavina de inglês. E ficou aquela coisa atrapalhada, porque as coitadas só falavam o inglês.
cataram na nossa rua, na rua da igreja, uma mocinha que era professora de inglês. Acharam ela lá. Não era crente. E aí ela ficou a intermediária, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas foram pedir, explicaram a situação a ela, ela foi lá com boa vontade, e aí começaram a explicar tudo. Aí começou o diálogo, então elas explicaram o que aconteceu, o fato de terem ficado depenadas, e o pastor disse: bem, então, o que vocês querem fazer? A gente pode dar o nosso testemunho do que a gente veio fazer no Brasil, falar do nosso trabalho lá, e podemos ministrar a palavra de Deus se o senhor permitir. Não, claro, fiquem à vontade. E elas ficaram à vontade. Foi o único contato delas conosco. Teve mais um segundo, que à noite elas pregaram também. Elas ocuparam aquela manhã do domingo. Naquela manhã do domingo, primeiro, elas só queriam os moreninhos da igreja cantando ali do lado delas. Não tinha jeito. Quem não tivesse pigmentação na pele estava de fora. Elas tinham um apartheid, entende? Ao contrário. E ela formou um coral com eles. Elas cantavam Rude Cruz em inglês e eles em português. E foi uma coisa gostosa de ouvir. Então era assim, uma dava testemunho e a outra pregava. A sogra pregava e a nora dava testemunho. À noite inverteram. Então elas pregaram e a menina traduzindo, e trocando muito o nome de Elias e Eliseu, porque no inglês confunde, é complicado, e a menina não entendia patavina, não sabia quem era Elias, não sabia quem era Eliseu, ficava uma confusão que vocês não têm ideia, né? E aí, mas ela ia traduzindo, e o pai dela foi lá para dentro da igreja também, porque afinal de contas a filha dele estava lá no meio dos crentes, e o que vão fazer com ela aí? Foi lá para vigiar, ficou lá sentado, assistindo o trabalho de intérprete da sua filha, de tradutora. E ela foi ministrando, e ela engasgava, e nós engasgávamos, e ela chorava, e nós chorávamos, e o pai dela chorava, só com a pregação da mulher. Quando essa mulher acabou de pregar, você tinha uma igreja quebrantada, dobrada, chorando diante de Deus, e metade no fundo, lá atrás, porque não continha suas próprias emoções mais. O pai da moça se emocionou tanto com o que ouvia, que passou mal. E teve que ser atendido por uma médica, a doutora Carmen, que havia na igreja. À noite elas voltaram e o que tinha começado pela manhã se completou. À noite elas voltaram, elas ficaram na casa do pastor, à noite foram lá pregar. E foram embora e nunca mais as vimos. A passagem daquelas duas mulheres naquele domingo sobre a nossa vida sacudiu aquela igreja. Basta dizer, a menina se converteu, a mocinha. Sacudiu a igreja de tal maneira que eu fiquei impactado 15 dias. Eu trabalhei os 15 dias na minha empresa sem conseguir almoçar. Porque eu usava meu horário de almoço para ir para a beira da praia orar, ficar isolado o que podia, por causa de uma necessidade intensa de voltar a viver o que eu tinha experimentado naquele domingo. Não era a mensagem em si, eu nunca mais esqueci o que eu vi, mas não era apenas a mensagem em si, era a presença de Deus que a gente sentia através da vida daquelas duas mulheres. Aquilo marcou muito. E aquilo que foi dito da Nightingale, eu dizia a respeito daquelas mulheres. A impressão que dá é que Jesus se materializou de saia dentro da nossa igreja. Louro de olhos azuis, porque impactou, mexeu, era como se a gente estivesse pegando a mensagem escrita das Escrituras e ouvindo da boca do Senhor, mexia com as nossas entranhas. É difícil de falar, de explicar, porque só vivendo, né, para saber. Mas eu entendo o significado da experiência do menino e dessa colocação que fizeram a respeito da enfermeira por causa dessa nossa experiência de 75. Pelo impacto que causou, pela sensação que dava na gente de que estar junto daquelas mulheres era estar mais próximo de Deus. Era a forma mais próxima de Deus que você podia chegar. Era essa a sensação que dava. E eu estou falando de duas pessoas pregando. Não estávamos vendo elas realizarem nenhum milagre, nenhuma obra fantasiosa, fenomenalista. Não, elas pregaram. Em 4 anos, quanta gente, quantas coisas, e até muito bonitas, eu tinha vivido, experimentado e ouvido. Não é? E depois disso, quantos outros mais? Mas nada se equiparou ao que a gente vivenciou naquelas 2 partes de um domingo, na experiência daquelas 2 mulheres. Então ele pretende,
Por isso que a gente gosta muito de dizer isso, né? Ele quer engenheirar através de você, professorar através de você. Ele pretende que uma vez que ele colocou o Espírito dele dentro de você, você seja o canal da forma mais direta possível das pessoas chegarem a ele. Mas eu diria um pouquinho mais, dele contactá-las através de você. Você é a extensão dele para essas pessoas. Esse é o alvo do Evangelho. Por isso é que nessa expressão de Abimeleque para Abraão, já que ele é o tipo da igreja, está aí o sonho de Deus. Que os Abimeleques, com quem tratamos, possam dizer: Deus está contigo em tudo que fazes. A tradução disso tem vários perfis. E esses vários perfis correm o risco de um afastar-se mais do que o outro da proposta divina. Porque alguém pode traduzir em tudo que fazes como sendo fazer milagre. Certo? E não era essa a realidade de Abraão. Era em tudo que tu fazes como Abraão. Não é em tudo que tu fazes como um anjo encarnado, em tudo que tu fazes como um superastro da fé, em tudo que tu fazes como bispo, como apóstolo, como pastor ou como missionário, é como Abraão. Em tudo que tu fazes, o Senhor é contigo. A colocação, inclusive, o Senhor é contigo em tudo que fazes, aponta muito mais a humanidade de Abraão do que um ministério de Abraão. Está entendendo? Quer dizer, o que você faz, eu também faço. Só que há uma diferença entre o que eu faço e o que você faz. O Senhor é com você nisso que você faz. Há um recheio chamado Deus, há um tempero chamado Deus no que você faz, que é o que qualquer outro chefe de clã faria. Mas quando você faz é diferente. Deus faz com você, ou Deus faz através de você. O propósito dele para a minha vida, para a sua vida em Jesus, não muda disso uma linha, em nada. Quando Gideão é chamado e arranja 1000 desculpas para não atender, a mesma coisa aconteceu com Moisés, quando ele fala daquilo que ele está convicto, eu sou o menor, quer dizer, não é comigo que o senhor tem que contar. O que o senhor me está dizendo? Eu justamente tenho que ser o sujeitinho que vai lá, né, tirar a poeira da passagem do guerreiro, porque eu sou o menor do menor dentre os menores, quer dizer, eu não sou ninguém, eu não tenho aptidão para isso, eu não tenho qualidade para isso, eu não tenho recurso, não é a mim que o senhor tem que escolher, é isso que ele está dizendo. Aí Deus chega para ele e diz: vai nesta tua força. O que Deus está dizendo é: eu vou ser com você, e Deus repete isso 2 vezes, eu vou ser com você, é nesta tua força, é assim mesmo como você está vendo que você é. Eu te escolhi, te chamei, sabendo disso. Isso que você pensa de você, eu também vejo em você. Mas vai assim, porque sou eu que vou fazer através de você. E é onde faz diferença. Faz toda a diferença. Nós insistimos muito, por causa da nossa paixão mundana, nós insistimos muito em fazer essa dicotomia. Deus é comigo e naquilo que eu faço, quando eu tenho uma Bíblia na mão, quando eu estou de joelho no chão, quando eu estou cantando os hinos inspirados, quando eu estou fazendo oração. E agora, quando eu sou engenheiro, quando eu sou professor, quando eu sou carpinteiro, quando eu sou... Aí eu sou, não é? Eu fiz o treino, eu fiz o estágio, eu fiz a faculdade, eu recebi meu diploma, eu fiz os meus estágios, eu treinei a minha aptidão. Então, aqui eu sou o técnico da função. E na igreja eu sou o crente, nas coisas de Deus eu sou o crente, aqui eu sou isso. Isso é uma dicotomia que nunca passou pela cabeça de Deus. Nunca. Aliás, como dizia muito bem o pastor amigo nosso, pastor Remígio, ele dizia: a igreja vai para a igreja quando ela sai do templo, né? E ela sai da igreja quando ela entra no templo. Porque de fato, se você for considerar que é indo, façam discípulos, etc., então ela é a igreja quando ela sai do templo, que é quando ela está indo. Então é no momento em que ela entra no escritório, ali ela é a igreja. É no momento em que ela vai preparar o almoço, é no momento em que ela vai cortar as flores do jardim, ali ela é a igreja. Se a gente insiste na dicotomia, é como se estivéssemos dizendo: abençoa o que eu faço. E não é mais ou menos o que a gente pretende? Abençoa o que eu faço. Quer dizer, eu faço, e tu bafejas sobre o que eu faço, porque o que eu faço, eu só quero o teu aval, não é? O teu apoio, não tente fazer no meu lugar. Opa, aí emperra tudo, porque todo o propósito dele é que ele faça, e aí, olha a grande chave: agindo eu, quem impedirá? O grande segredo dele a respeito da igreja de Filadélfia, que quem for domingo
dia 18 em Interlagos, vai ouvir: eu sou a chave de Davi. Esse é o grande segredo que a igreja ainda não aprendeu. Eu sou a chave de Davi. Então, sou eu que abro e sou eu que fecho. Não é você. Você só entra por onde eu abri. E quando estiver fechada, não foi que te impediram, eu fechei. Quando a igreja entende isso e vivencia isso, ele é a chave, quer dizer, ele é o realizador. Você só se deixa usar. Mas a gente consegue conceber essa linguagem, porque a gente espiritualiza tudo, dentro do palco evangélico, dentro da nossa estrutura espiritualizada. Não é isso. Em nenhum momento ele pretendeu isso. Quando a gente pensa no palco evangélico, no ambiente de adoradores, é um ambiente de adorador, é um ajuntamento de adoração. É só. É o lugar onde somos mais ineficazes. Porque você tem que se entender reunido para adorar, que é expressão de gratidão, é o seu namoro com Deus. Expressão de gratidão. Para receber a ministração da palavra, que é o treinamento, que essa é a linguagem que Paulo usa em Efésios 4. É o seu espaço de treinamento. Olha só. Mas a vida não é ali. Então a eficácia do evangelho é o que você faz dali para fora, do lugar do ajuntamento para fora. Ali é que está o exercício da sua fé. Dentro do ambiente de culto, é só ambiente de culto, é o lugar onde você é menos necessário e mais ineficaz. E a gente diz, pensa, pelo menos é assim que os nossos líderes pretendem, que a obra de Deus é aquilo que, o sujeito que está estafado até aqui, cheguei para há poucos dias e disse, presta atenção, nós pastores corremos o risco contínuo de abandonarmos Deus fazendo a obra dele, o pecado da igreja de Pérgamo. E o primeiro abandono que fazemos, ele não livra a nossa cara, é o da família, que é secundariada de imediato. Eu lembro de um que dizia, eu estou no barco, quem quiser que venha atrás, se referindo à família. Claro que morreram todos afogados. Então, dentro da igreja, não, o Abimeleque está lá fora, Abimeleque não entra na igreja, entende? E pensar que Deus é com você em tudo que você faz, no espaço de culto, claro, com a cadeira que ele não vai ser, né? Não tem nada de admirável nisso. E aí eu fico perguntando, por que Deus tem que ser com você no que você faz dentro da igreja? É onde Ele menos precisa que você faça. Aliás, ninguém vai lá dentro pretendendo isso, a gente quer que Ele faça ainda lá, Faça para você, te encha, te encha de alegria. Então é lá fora, é onde de fato temos a expressão de Abraão. Gente, eu gastei tempo demais nisso aqui, vou dar um pulo agora, porque senão não fecho, Logo em seguida, você vai ter o texto nos mostrando que Abraão cava um poço em Gerar. Está aqui dentro do 20. Abraão cava um poço em Gerar. Mas isso vai se tornar rotina na sua peregrinação. É rotina que, inclusive, ele vai passar como tradição para Isaac. Isaac vai continuar cavando poços. Isaac não só cava poços, como desentope os que seu pai cavou e que os filisteus foram entupindo, por inveja. E é interessante que entupiam por inveja. Era pura maldade, mas inveja, porque Abraão fazia algo que eles não tinham capacidade de fazer, eles só entendiam de entupir, mas de puxar a fonte não entendiam, mas Abraão entendia disso. Então Isaac não só desentupia os poços do seu pai, que os outros tinham entupido, quanto cavava novos poços. Isso ele aprendeu com Abraão. Quem trabalha esta linguagem aqui, num livro chamado Avivamento, o título é só esse, é Martin Lloyd Jones. Ele ocupa-se vários capítulos do livro batendo no mesmo versículo. E Abraão cavou um poço em Gerar. E Abraão cavou e deu o nome àquele poço entende? Ele fica capítulos e capítulos voltando ao mesmo versículo para trabalhar com enfatizar esse movimento de Abraão, de cavar poço e filisteus entupirem e Isaac vir e desentupir. Um poço está entupido, alguém vai lá e desentope, porque tem que desentupir pelo fato de que o poço não pode ficar entupido e pelo fato de que quem cavou é digno de ser trazido à memória em cima do que realizou.
Ele trabalha muito bem com isso aí, é muito bonito, falando de avivamento. E exatamente por conta daquilo que eu tinha lido, meditando no texto, uma vez Deus colocou isso no meu coração, especialmente por conta dessa nossa geração facciosa em termos de igreja, em que cada um quer apresentar uma novidade e isso sempre obscurecendo a herança que recebeu. Deus me fez entender exatamente isso. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, eu sou o Deus da história, o Deus que fez história com os homens, e eu não aceito que essa história seja anulada, considerada nada, em hipótese alguma. Aquele investimento que eu fiz, os marcos que eu estabeleci, daí ele ter falado em Jeremias, não é? Não remova os marcos antigos. Os marcos que eu estabeleci precisam ser preservados, porque eu tenho compromisso com esses marcos. Eu vou honrá-los, o nome disso é aliança. Quantas vezes Deus visitou a casa sórdida dos descendentes de Davi, dizendo, por amor a Davi, por amor a Davi, por amor a Davi. A casa não estava valendo nada, gente, mas por amor a Davi, ele ia lá, abençoava, livrava, mudava, mas por causa de Davi, muito interessante. Não achei nele nada que preste, a Bíblia diz nada de bom, né? Mas por amor a Davi. Então Deus não abre mão disso. É muito interessante porque funciona assim na nossa peregrinação individual. As conquistas que você faz na sua fé, elas tornam-se memoriais entre você e Deus. E Ele as retoma no tempo certo. É muito interessante. É por isso que ele usa muito a palavra restauração. O que é restaurar? Restaurar é voltar ao ponto de partida, exatamente o que ele exigiu da igreja de Éfeso. Exatamente o que suplicou o salmista no Salmo 80, restaura como antes, no 126, restaura como lá nas torrentes do Negueb, e por aí vai. Volta, faz-nos voltar, é a tradução para o restaura em Salmo 80, é o que ele vai dizer à igreja de Éfeso, volta às primeiras obras, porque ele está comprometido com esses marcos, e a gente não pode descuidar-se disso de jeito nenhum. Então, quando eu leio que Abraão foi estabelecendo como uma rotina, abrir poço conforme caminhava, vamos lembrar que estamos falando de uma região árida, certo? A região por onde ele peregrinou não foi a escolha de Ló, a escolha de Abraão foi oposta de Ló, então ele foi por regiões áridas, ele foi abrindo poços. O Salmo 84, versículo 6, tem uma linguagem que ele generaliza, é lírica, é claro, mas para falar da caminhada do homem de Deus. Ele diz que quando ele passa por um vale árido, ele o transforma num vale de bênçãos. Uma fonte, faz dele um manancial. Entende? Ele vai no vale árido e o transforma em manancial. É a peregrinação de Abraão. Isso, já que estamos falando de tipologia, tem um significado na nossa caminhada muito grande, porque olha, essa história de terreno fértil e terreno minado são só nossos conceitos em cima dos nossos desejos. Terreno fértil para qualquer de nós é aquele lugar de onde você consegue cavar dinheiro e construir grandes contratos, firmar grandes contratos e se dar bem e prosperar. E o lugar árido é o lugar onde tem falência, é o lugar onde você não consegue faturar e por aí, né? Mas na verdade a linguagem espiritual lugar árido é toda a nossa peregrinação. Você está num terreno que lhe é hostil e vai ser assim até o último de seus dias. É a linguagem do Salmo 23, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, diante daqueles que me são hostis, é o que o texto diz. E aí, não adianta a gente fantasiar, porque a Bíblia diz que Deus criou o mundo, mas quando se refere ao governo do mundo, fala de século e diz que pertence ao diabo. O mundo inteiro jaz no maligno, o Deus deste século, o príncipe deste século, para se referir ao que manipula o esquema, que faz todas as coisas funcionarem. Isso é árido para nós. É evidente que se eu for beber dos alambiques desse terreno árido, eu vou me intoxicar. Se eu for beber das cisternas desse sistema árido, eu vou beber do que querem que eu beba. Agora eu tenho que cavar poço para ir à fonte, para ir naquelas regiões profundas, onde estão as origens da minha vida real. Lembrando que as civilizações se sobrepõem, né? É o que a
A arqueologia mostra para nós. Você cava e você vai achar 3 metros abaixo já uma outra civilização, ou então uma população original que desapareceu já por séculos e os seus vestígios começam 3 metros abaixo do solo e por aí vai. Essa sedimentação que é colocada por Satanás não pode ser a nossa garantia. É como construir em cima do lixão. Então a gente cava fundo e vai achar o poço, onde está a fonte. Só que o Salmo 84:6 diz que quando você acha essa fonte, outro vai beber dela também. E abrir e cavar a fonte, gente, é a linguagem de Salmo 1 e de Jeremias 17. Cavar a fonte fala de os lençóis d'água, de irmos até onde Deus está. Essa é a linguagem. Jesus trabalhou com isso, lembram? Ele disse, quem ouve e cumpre a minha palavra é como quem constrói uma casa sobre a rocha. Quer dizer, ele cava até chegar à rocha, foi o que ele disse. Aí lança ali os alicerces. Então a linguagem é essa, é você no meio da sua aridez, achar o seu ponto de contato com Deus, seu ponto de comunhão, seu ponto de comunicação, onde possa se dessedentar. Uma vez que você acha essa fonte, ela não se perde mais. E outros podem usufruir da descoberta que você fez naquele exato momento da sua vida. E isso é uma linguagem toda espiritual, mas é exatamente dentro da peregrinação de Abraão, estamos fechando com a peregrinação, dentro da peregrinação de Abraão, o que Deus pretende para mim e para você. É a única forma que faz com que os Abimeleques reconheçam que Ele é conosco em tudo que fazemos. Não é? Então o último ponto da peregrinação de Abraão, temos aí meia hora para considerá-lo, é, como eu disse, um registro histórico. É o mais solene, e é a história do sacrifício de Isaque, capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, prestar atenção nisso, 3 dias de caminhada. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Aqui ele já está exercendo sua fé, né? Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Foi a última vez que Deus fez menção da promessa. Isaque já estava ali, um rapazote,
e foi a última vez que Deus fez menção da promessa e não poderia deixar de fazer. Porque alguém diz assim: Abraão foi 3 dias caminhando com Isaque, porque não acreditava que Deus fosse aceitar o sacrifício do seu filho. A grande nota de destaque a favor de Abraão está no fato dele não ter questionado o pedido de Deus. E eu penso que Abraão não questionou porque entendeu a razão. Porque Deus pedir para Abraão matar uma pessoa em sacrifício era se fazer abominável aos olhos de Abraão. Ele se nivelaria aos deuses dos pagãos, de cujo meio Abraão saiu. Os deuses que aceitavam o sacrifício humano. Abraão sabia que seu Deus, em hipótese alguma, queria sacrifício humano. Mas Abraão foi levando Isaque. Hebreus diz para nós que ele estava a ponto de sacrificar o seu filho. Mas o que ele pensava é que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. O que significa isso? Que Abraão sabia que Isaque ia morrer. Abraão não contesta a Deus, não é porque Abraão entende que Deus quer um sacrifício para ele. Abraão entende que Deus quer que ele mate Isaque. E é por isso que não contesta. Abraão sabia a essa altura muito bem por que Deus pediu Isaque. Esta é a razão por que Deus repete a promessa pela última vez a Abraão, tinha que repetir. Em Isaque será cumprida a promessa. Não foi o que Deus disse? Então agora que Isaque está vivo outra vez, não morreu, ele repete a promessa. Porque a essa altura, Abraão poderia estar começando a pensar: lá vou eu, com mais de 100 anos de idade, gerar filho outra vez, porque errei tudo e danei com a vida do meu filho. A questão que nós temos aqui está no fato de que Abraão ouviu ao longo de 25, ao longo de 25 anos, Deus repetir a mais solene promessa que ele desejou e esperou na sua vida. Ele viu acontecer dentro da sua casa uma tramóia para facilitar Deus, e Deus rejeitar isso aí, que foi o nascimento de Ismael. Então, quando nasce Isaque, ele está absolutamente convicto de que todo sonho, propósito e alvo de Deus era Isaque. Então ele recebe esta bênção com uma convicção insuperável. Mas ele começa a idolatrar a bênção. Ele começa a canalizar toda a sua esperança para o resultado, não a causa. Mas de onde que está se tirando isso? Primeiro porque o Senhor, quando fala com ele, diz: você me obedeceu. Então nós já temos aqui, o texto não diz que Deus resolveu botar Abraão à prova. Nós já temos aqui o primeiro ponto que indica o problema que estava acontecendo dentro de Abraão. Isaque havia se transformado em desculpa para não mais ouvir Deus. Porque obedecer, já falamos isso aqui para vocês, aliás é até bom falar de novo, porque saiu um erro numa das nossas fitas, quando repetindo o significado do verbo obedecer, eu disse que era estar debaixo de ser chamado. Não, está debaixo de ouvir. Ripakuo é a palavra grega que foi traduzida para obedecer, que não tem nada a ver, mesmo no inglês não tem nada a ver, porque obedecer, por mais que você vá para o latim, você tenta ver etimologicamente o derivativo, não tem nada a ver com o grego, e o grego é muito lógico para nos ensinar o significado de obedecer. É como se fosse o nosso paraquedas, certo? O que é paraquedas para você? Para a queda, não é assim? Você tem aí uma composição por justaposição que define um significado muito fácil para você ouvir. Criou-se um símbolo que é aquela cúpula de pano que impede que alguém se esborrache no chão quando funciona, né? Mas o símbolo está justificado pelo significado, tá certo? Agora, quando você vai para outras palavras, cadeira, já não justifica mais nada, certo? Só serve para definir isso aí. Paraquedas é uma justaposição, vamos dizer assim, é um símbolo com uma lógica no seu verbete. Foi isso com o obedecer.
obedecer para mim e para você pode ter muitos significados, significa cumprir ordens, não é assim? E é só isso que significa para nós, cumprir ordens, acatar ordens. Para o grego, de onde veio a palavra, significa dar ouvidos a. Entendeu? Está debaixo do ouvir. Quer dizer, eu vou sempre ouvir, sem questionar, sem contra-argumentar o que foi dito. Eu estou debaixo do ouvir. A minha função é acatar o que vai ser dito. Isso é obedecer. Então, quando o texto diz que Deus botou Abraão à prova, e aí declara que depois que ele vence, você de fato não desobedeceu, por quê? Nesse meio do caminho, por conta de Isaac, ele deixou de ouvir. Certo? Não preciso mais. Gente, eu sou igreja, você é igreja, somos os filhos desse cara aí, segundo Paulo diz para nós. A gente faz exatamente assim. Você faz isso, pedindo, que o que o crente entende é de pedir a Deus, né? Você faz isso pedindo alguma coisa, às vezes a coisa mais porca possível, e você acha que Deus está comprometido em te responder em cima daquilo, ou então algo que de fato é digno e necessário, e você sabe que Ele é que tem que dar, porque não tem outra via. Quando dá, obrigado, Pai. Ou então nem isso. O que eu quero lhe mostrar, não estou falando aqui de ser grato ou não ser grato, ou ser ingrato, eu estou falando da ênfase. A intensidade com que eu busco não chega a um infinitésimo do investimento que eu faço quando eu recebo. Entende? Não mesmo. Outro tanto e tanto pior é o que eu faço quando, uma vez que a minha relação com Deus é só pedir e receber, eu tenho, que aí eu nem preciso pedir, não é? Então não preciso de Deus mais. É mais ou menos assim que funciona. A questão é, enquanto eu tenho consciência de que em Deus há mais do que eu estou obtendo, eu ouço, eu quero ouvir. Se em dado momento eu me torno suficiente, como a igreja de Laodiceia, eu não vou ouvir mais ninguém. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ela não estava ouvindo mais. Ela dizia o quê? Estou rico, tenho tudo, não necessito de nada. É o que você tem lá em Apocalipse 3. Cuidado, aquilo é a cara da igreja, gente. É a cara da igreja. Pregamos isso agora lá em Interlagos. Agora vem a outra parte, né? Da outra vez pregamos o que ele viu na igreja, que é isso aí. Agora a gente vai lá considerar, para fechar, o que a igreja tem que ver nele. Então, o que acontece com Laodiceia? Não preciso de nada, é assim com o crente. Então, de igual maneira, por exemplo, as propostas de Deus que não me interessam, eu vou ouvir por quê? Alguém colocou isso em outros termos. Só quero $2 de Deus, $3, ele disse. Só quero $3 de Deus. Ele compara um grande contingente de crentes que superlotam as naves dos templos, como esses crentes que só querem $3 de Deus. Só quero $3 de Deus. Mais do que isso eu me intoxico. Menos do que isso não valeu o sacrifício. Mas só $3 é o que me basta. É para que eu me sinta garantido, para que eu tenha a sensação, posso botar aqui num saquinho de pão, a sensação de que eu tenho o que é necessário para mim, de Deus. Parece que a gente está falando uma coisa hipotética. Não. Se é hipotético para vocês. Agora, não é hipotético para quem vive dentro da casa dos crentes, para quem vive dentro da igreja deles, como eu vivo há 30 anos. Eu ouço isso de líderes, eu ouço isso de oficiais de igreja, de suas mulheres. Eu ouço pessoas rebatendo determinadas mensagens de conscientização, de posicionamento, dizendo, mas isso não é para mim. Eu ouço isso. Isso não é para mim. Isso é para quem tem um chamado especial. Se Deus quisesse isso para mim, não teria me dado essa renca de filhos. Se Deus quisesse isso para mim, não teria me colocado casada com esse homem. Se Deus quisesse isso para mim, não teria me trazido para esta cidade para ocupar esse lugar, para estar fazendo essa função. Olha, eu estou todo comprometido. Se Deus quisesse isso para mim, Ele não estaria me usando naquilo que eu faço dentro desta igreja. E por aí vai. Eu estou reproduzindo coisas que eu já cansei de ouvir. Me bastam $2 e $3 de Deus. Quer dizer, eu não ouço o que não me interessa. Eu não ouço o que interessa a Deus.
a meu respeito, que é a necessidade de Deus, que vai me desinstalar, vai me desconfortar, vai me incomodar. Então eu não vou ouvir para quê? Por que eu vou me comprometer com uma coisa que vai me deixar inquieto, tendo que matar Isaac? Eu lá quero isso, eu amo o meu Isaac. A outra razão está aí, a maneira como Deus toca no ponto. Pega o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas. Deus faz 4 pontos de observação na identificação do objeto. Não é só para mostrar a Abraão, não estou te confundindo. Não é qualquer filho de qualquer serva. Não é para poder dizer a Abraão, é esse mesmo. Ele está repetindo para Abraão o que Isaac significa para ele. Teu único filho, Isaac, a quem tu amas. A essa altura, Ismael já era. Meu filho é Isaac, e único. Certo? É Isaac, é o sorriso, é o meu prazer, a quem tu amas. É aí que está o ponto nevrálgico. Quem Abraão está amando? Isso. Lembra, eu contei para vocês a história daquele diácono que disse: eu não posso aceitar que Deus queira que eu esteja investindo na igreja e tirando do meu filho que sempre teve muita abundância. E eu dei para ele uma resposta que ele mereceu. Eu falei, então, de fato, você tem que fazer o que você está fazendo, porque o meu, esse Deus aí eu não conheço, mas o meu diz que se você amar o seu filho mais do que ele, não é digno dele. Então, se o seu aceita isso, foi ruim, né? Ele ouviu do próprio pastor dele, mas provocou. Aquele tempo eu tinha uma língua, hoje não, ela está... Hoje ela está, né? Não, ela está domada. Então veja só, o Deus da Bíblia falou através de Jesus que Ele quer ser amado com toda a nossa força, com todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, todo o nosso sentimento, todo o nosso pensamento, nossa alma. Depois Ele foi dizer o que é tão pior, ou tão mais intenso do que isso, que você tem que amá-lo mais do que a mãe, pai, irmão, sogra, sogro, filhos. Incluiu sogro e sogra, para aliviar a gente, né? Eu tenho certeza de que eu amo a Deus mais do que a minha sogra. E ela vai ouvir essa fita. Mas ele piorou tudo, que ele botou filho junto. Botou mulher junto. Botou pai e mãe junto. Aí danou, né? A Laís, ela deve dizer, ela, puxa, ainda bem que ele não botou Zípora, nem Mel, nem Sócrates. Não, só botou mãe, pai, irmãs. Mexe com a Isaac de Laís. Isaac de Laís tem 4 patas. Então... Laís é minha filha, para quem vai ouvir essa fita aí. Eu estou falando mal da minha casa, então eu posso falar. Presta atenção, gente. Ele toca no ponto nevrálgico. O problema é que entre Deus e Abraão ficou um Isaac. Entre Deus e Abraão ficou uma bênção. E a bênção ficou maior do que o abençoador. A bênção ficou sendo pedra de tropeço, o objeto do coração, sabe? Totalmente justificado, estou construindo para ele, estou fazendo para ele, é o que pastores dizem a respeito da igreja, né? Da obra. Eu estou construindo para ele, eu estou ocupado com a obra do Senhor, eu estou ocupado com Isaac. Isaac é o propósito de Deus, é tudo quanto Deus quer. Não, Deus queria era Abraão. Isaac era referendo, Isaac um dia ia ter o lugar de Abraão, mas por enquanto era Abraão. Isaac é secundário nessa história. Isso, era só a bênção. E ficou mais importante do que o abençoador. E Abraão fez parecer que Deus queria mais a bênção que deu do que o abençoado. E não era isso. Então quando eu disse a vocês, eu sou igreja, você é igreja, que a gente faz isso, faz sim. O tempo todo. Só que a gente acha que já não é mais aquele tempo de Abraão, não vai acontecer esse tipo de coisa. Eu quero dizer uma coisa que eu falei há 2 semanas lá em Rio Claro, ninguém gostou de ouvir, então vocês não vão gostar também. A única diferença entre nós e o nosso Isaac, e Abraão e o Isaac de Abraão, é que Abraão voltou para casa com o Isaac dele vivo, e o nosso não. A gente tem que matar mesmo, porque o nosso não é aquele, entende? E aí alguém pensou lá no coração, ficou aliviado, lá em Rio Claro. É claro que meu filho é um Isaac para mim, mas agora estou aliviado. O pastor disse que não vai matar, pior que mata. Não entendeu nada, pior que mata. Não sabe que vai matar sim.
E vai matar porque Deus é quem vai fazer morrer. Esse é que é o problema. Sabe o que aconteceu ali? Que Abraão veio mesmo com a faca. Foi Deus que fez isso. Ó. E com o nosso Isaac, ele deixa a faca descer. A única coisa que te resta é você esperar que ele ressuscite. Porque Abraão ia matar. A fé no coração de Abraão o levava a pensar na hipótese dele ressuscitar. Ou se não, pastor, chegar a um ponto que você já ter algum contato tão íntimo com Deus que você evite com que os Isaac... Sim, o propósito é esse. Por isso que existe a história de Abraão. Por isso que existe o exemplo de Abraão, que é para você não chegar ao estado de Abraão. Por quê? É por isso que eu estou dizendo com muita autoridade que o nosso Isaac morre. Porque agora não tem mais desculpa para nós. Nós já temos o referêndum aqui, certo? Então, para nós não há mais como livrar a cara. E, gente, muito especialmente eu vejo isso acontecer com ministérios. Quando ele se torna, viu, mais importante do que o Deus que fez. Aí Deus mata o ministério, mas mata mesmo, de sepultar. Sim. O pastor tem o desplante de falar qual é o ministério dele. Ah, isso aí. Não, ele... Meu ministério... O nome dele é que vem na frente, inclusive. Tem muito disso, sim. Tem muito disso. Quando eu ainda era guri na fé, eu já me irritava quando eu via, naquele tempo, quando eu via aqueles cartazes assim, o grande servo de Deus. A sensação que eu tinha é que Deus estava em letras pequenininhas, o grande servo em caixa alta. Essa era a minha sensação. Isso me irritava. Eu já era irritado naquele tempo. Eu estava só sendo preparado. Não é? Mas, gente, o ponto para fechar a tipologia aqui, e que é o mais significativo, porque aí é didático, está no fato de que olha-se para Isaac nesta história e pensa-se que ele é tipo de Cristo. Eu já adiantei isso tudo para vocês quando começamos a tipologia lá na introdução. Não, o tipo de Cristo aqui é o cordeiro que Abraão achou preso pelos chifres e matou e sacrificou sobre as lenhas naquele altar. Porque para Isaac ser tipo de Cristo, ele teria que ter sido morto. Porque aí ele seria o substituto. Não. Vou até corrigir isso aqui. Groningen pensa bem diferente, é ele quem mais bate com isso aí. Ele diz, mesmo que Abraão tivesse matado Isaac, ele ainda não seria tipo de Cristo, o tipo teria sido quebrado. Porque Isaac não estaria morrendo para substituir ninguém. E a morte de Cristo foi substitutiva. Só o cordeiro ali cumpria esta função, entende? Ele morreu no lugar de quem? Isaac. Então ele foi a substituição da morte que cabia a Isaac. E serviu como oferta para Deus. Aí sim, porque Isaac não serviria como oferta. Porque o Deus da Bíblia não aceita sacrifício humano. Então, a oferta de Isaac não seria aceita. O que Deus estava querendo ali era extermínio, não era sacrifício. Então, ele aceitou o sacrifício do cordeiro, que ali é o único personagem tipo de Cristo. Isaac não. Isaac vai ser tipo de Cristo em algum instante na nossa vida, na sua história, para nós, e em passando, entendeu? Por exemplo, uma faceta da obra de Cristo, mas não a obra sacrificial, e não o ministério de Cristo, porque em nenhum momento ele vai funcionar como profeta, sacerdote e rei. Então ele vai casar com Rebeca. Nesse casamento de Isaac com Rebeca, essa movimentação para que o casamento aconteça, nesse momento Isaac toma o caráter de tipo de Cristo, porque a sua noiva é buscada em terra distante, o Eliezer que vai fazer esse trabalho, que aí cumpre o tipo do Espírito Santo, vai orná-la e prepará-la para levá-la para o seu noivo, mas ele não se sacrifica por ela, ele não se entrega a ela, é um único momento, entendeu? Então seria mais no encontro de Rebeca com Isaac, que há uma tipologia de Cristo com a igreja, do que em Isaac ter um tipo de Cristo, em Rebeca ter um tipo de igreja. Estão entendendo? O tipo, aí a gente já está pulando por cima de Isaac, o tipo está no encontro dos dois, só. Aí você tem uma tipologia, porque Paulo vai trabalhar com isso, sem citá-lo, é o pano de fundo, para dizer que nós estamos sendo preparados, e fica entendido que é pelo Espírito Santo, adornados, estamos sendo ornados, não é? E é Jesus mesmo que está fazendo isso, claro. Os adornos que Eliezer leva foram todos dados pelo pai, Abraão, tá certo? Pertenciam à herança de Isaac. Então os adornos que o Espírito Santo nos traz, é Jesus quem está nos dando, pertencem a ele. Estamos sendo adornados, como Efésios 5 diz, para sermos apresentados como
uma virgem pura ao seu marido, ao seu esposo. É o encontro que está na tipologia, nenhum nem outro. Você vai ter um personagem fazendo agora o lugar de tipo, que é que veremos, querendo Deus, em janeiro, José. Aí sim. Mas aqui, em Isaac não. Muito menos nessa história. Então alguém trabalha com isso e aí comete alguns percalços. Quando vai falar, por exemplo, mas Abraão deu o seu filho. Então Abraão aí está fazendo o papel de pai, especialmente que Jesus em Lucas 15 fala que o rico morre e o Lázaro é levado para o seio de Abraão e lá ele diz, pai Abraão. Jesus está só trabalhando com a tradição dos judeus, ele não está fazendo nenhum reforço escriturístico e doutrinário. Então, alguns então investem nisso pensando, Abraão deu o seu filho, como Deus deu o seu filho a nosso favor, Isaac não foi dado a favor de ninguém. Então o tipo está quebrado, entende? Por isso que não pode ser tipologia. Nem Abraão aí fazendo o papel do Deus Pai, e nem Isaac ocupando o lugar do Deus Filho, o sacrificado. Não. Então aí nós temos que... Porque criam em cima, né? Ele saiu levando o lenho, como Jesus levou a cruz. Isso tudo é bonito, mas isso é espiritualização. Isso não é tipologia. Se não é tipologia, não pode ter verdade, aí é perigoso. É onde a gente tem que... Por isso que eu disse que era didático, tem que ter cuidado. Por isso que os pontos salientados hoje aqui, que são mais significativos para nós, o que Abimeleque vê em nós, o que ele tem que ver. Se na nossa caminhada paramos para cavar poço, e eu deixei passar uma coisa importante nessa aplicação, é o fato de que não é apenas caminhar e beber, você faz a fonte para que outros bebam, você não continua enquanto não acha os veios d'água, certo? Para que possa se descedentar. E aí sim a gente espiritualiza. Quem cava, desce. Lembra disso. Então, é isso. Aí você vai poder beber e vai continuar caminhando e depois vai ter que cavar de novo. Aquele poço que ficou para trás já não te serve lá na frente. Você vai ter que cavar outra vez. Depois nós vamos ter o fato de que, se você construir um Isaac entre você e Deus, Deus vai matar o seu Isaac. Ele vai pedir que você dê cabo dele. E cuidado, viu? O Isaac um dia é bebê, hein? Certo? E quando ele é bebê, a gente esquece a vida. É só encanto. Tudo está justificado. São as paixões, não é? São as paixões. Eu me lembro do nome da família, né? Era isso que está aqui. Eu me lembro de uma pessoa em Rio Claro que fazia questão de dizer, eu sou isso assim. A gente olhava, mas o que é isso, né? E por aí vai. Igual um amigo meu, faço questão de dizer, igual um amigo meu, quando o time dele ganha, ele primeiramente passa um e-mail para mim, cheio de coisa, eu boto lá, o que foi que aconteceu? Ele fica irado. Para alguns isso é um Isaac, viu? Gente, nós terminamos, e dia 19 de janeiro que a gente volta a dar sequência ao estudo. Dia 18 agora estaremos em Interlagos, quando vamos falar da igreja revista por Deus, a igreja vendo o Senhor, a visão que a igreja tem do seu Cristo. Dia 18. E aí encerramos nossas atividades aqui de 2011 e, querendo Deus, dia 19 a gente recomeça, dando sequência à tipologia que ainda vai um longo tempo enquanto vocês aturarem. Janeiro, é uma quinta-feira. Querendo Deus, que nesse meio período também eu estarei viajando na primeira quinzena de janeiro, por isso que dia 19 a gente vai estar aqui. 19 de janeiro. Dia 18 agora é Interlagos, porque eu viria dia 15, mas dia 15 é a formatura da Arélia e aí não tem jeito, né? Então eu tinha me enganado, não enganei, eu não consultei a agenda, ela tinha escrito lá, que é ela que faz minha agenda, estava lá com a letra dela bem grande, minha formatura, e eu falei aqui sem olhar a agenda, só consultei a memória, me dei mal. Vamos orar e encerrar a nossa reunião de hoje. Ó Pai, glória ao Teu nome, por Tua fidelidade e misericórdia. Nós estivemos, durante este tempo, Senhor, procurando cumprir, através do estudo, do exame das Escrituras, a recomendação do apóstolo Paulo, que nos mandou seguir nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão. Nós podemos ver que toda aquela peregrinação se reflete na nossa caminhada contigo, pelo menos ela tem fundamentação no teu propósito para a nossa vida. Mas nós nos damos conta de que queremos seguir a originalidade de nossas próprias pegadas,
a nossa capacidade de criar situações, de independer a nossa fé de seus marcos históricos. E o Senhor não nos autorizou isso, mesmo porque não somos idôneos para isso. Além disso, Senhor, Tu nos queres dependentes, e qualquer pretensão de irmos além do que Tu já estabeleceste é de fato uma pretensão que cultiva a independência, a autonomia, onde não há bênção, onde há uma rota de desastre. Nós queremos estar livres disso. Por Tua misericórdia, Senhor, ajuda-nos a muito mais do que fazer do que estivemos vendo aqui uma cartilha, pegar aí um referencial, um referêndum do que Tu pretendes para nós, para podermos fazer aquelas analogias, aquelas avaliações, quais circunstâncias que envolvem a nossa caminhada contigo, e percebermos quando estamos dentro da rota ou fora da rota, ou o que está nos acontecendo, a respeito do que levantamos questionamentos confusos. Isso sirva para nós como, ó Deus, norte, como guia, como orientação para mostrar, está acontecendo, porque se eu estou andando por aí conforme deveria Abraão, ou conforme andou Abraão, conforme eu deveria, então é por isso que está acontecendo, ou então eu estou fora daquela rota que Deus traçou para Abraão, e é por isso que as coisas estão funcionando deste jeito. Senhor, essa capacidade de observar, de acordo com os limites anteriormente estabelecidos, conforme recomendaste em Jeremias, isto é sabedoria para a fé, e é esta sabedoria que nós queremos. Rogamos que nos dês pelo Teu Espírito Santo, nas muitas instâncias da nossa vida, dentro da nossa vida doméstica, dentro da nossa vida intelectual, acadêmica, dentro da nossa vida profissional, nos nossos interrelacionamentos sociais, Senhor, na nossa vivência, realizando o que chamamos de Tua obra, o que entendemos como Tua obra, que geralmente condicionamos ou reduzimos as práticas da igreja, as práticas litúrgicas, quando elas fazem parte, mas a Tua obra é muito mais do que isso, é muito mais abrangente, envolve muito mais o nosso devir do que nossos atos culticos, e nós pedimos que, por misericórdia, nos ajudes a vivermos a nossa existência de acordo com esses padrões de fé. O Senhor tem nos dado oportunidade já de longo tempo, desde que estivemos vendo os perfis dos homens e mulheres de Deus, perfis de fé, agora entrando aí na tipologia, o Senhor nos tem dado muitas oportunidades de fazermos uma avaliação da nossa caminhada, de aprender essa estrada de edificação, para andarmos no prumo e de acordo com o Teu propósito, a fim de que nossa vida cumpra o grande sonho do coração de Jesus, que Ele transformou em promessa, dizendo: eu vim para que tenham vida e a vivam abundantemente, a tenham em plenitude. É esta plenitude que Tu sonhaste, queres que vivamos. Tu não queres nada menos do que isto para nós, mas o Senhor nos orienta segundo os padrões da Tua palavra, é o Teu manual para a nossa vida. Ajuda-nos a darmos atenção a estas coisas, porque Teu Espírito que está dentro de nós, Tua palavra diz que Ele será como uma voz falando por detrás de nós. Este é o caminho, anda por ele, sem te desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É com isso que contamos, ó Deus, com esse norte que o Teu Espírito traz. Ajuda-nos, porque somos tendentes a desobedecer, a não ouvir, somos tendentes a ouvir a nós mesmos, somos tendentes a nos precipitar, somos tendentes a nos empolgar demais e atribuirmos nosso entusiasmo a uma ação do Espírito de Deus, e nos frustramos e nos decepcionamos. Também somos tendentes, ó Pai, a nos anularmos, a nos refrearmos, a nos encolhermos, esperando que haja um grande evento, um grande fenômeno que nos faça entender e nos mova à frente. Ó Senhor, livra-nos desses extremos. Amém. Mas por Tua misericórdia, orienta-nos pelo Teu Espírito que em nós habita, pela palavra que temos aprendido, por Teu amor, que as Tuas bênçãos corram sobre as vidas de Teus filhos, neste fechamento de ano. Somos gratos pelo que nos tens conduzido e levado a viver ao longo deste ano, segundo a Tua misericórdia, e que o Senhor nos prepare para que o próximo ano, dentro do nosso calendário, desponte para nós perspectivas maiores do conhecimento e do crescimento da graça de Jesus em nós, das marcas do Teu Filho, da estatura do Teu Filho, porque para isso nos tens dado Tua palavra e o Teu Espírito Santo. Ensina-nos, adestra-nos, nós contamos contigo, porque só de Ti dependemos e Te exaltamos nessa dependência, porque é bom confiar no Senhor, é bom depender do Senhor. Tu és suficiente para nós. Glória ao Teu nome. Tu satisfazes a nossa alma, nós Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.